Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas de Geografia e a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje, Geografia 1 mais livro 4, a gente vai ver aula 13 e 14 sobre Hidrografia e Hidrografia do Brasil, aulas 13 e 14, Geografia 1 mais livro 4. Tudo bem? Depois dessas aulas aqui, a gente vai fazer a prova na quarta-feira e aí a gente vai começar a Geografia 2. As outras aulas de Geografia 1 e de Geografia 2 lá no finalzinho, a gente vai deixar para depois das férias, tudo bem? Mas vamos focar então em hidrografia, que é o tema da aula, tanto em hidrografia, a gente vai ver algumas características da rede hidrográfica, o que são, por exemplo, as bacias, os padrões de drenagem dos rios, os tipos de rios e também um pouquinho das bacias hidrográficas brasileiras. Tranquilo? Então, vamos começar a falar da disponibilidade de água, isso no planeta Terra de modo geral, né? 97% da água disponível no planeta Terra ela é água salgada, ou seja, está nos oceanos e nos mares, né? Apenas 3% é de água doce. E dentre a água doce, né, grande parte dela, ou seja, 68,7% da água doce do mundo todo, está nas geleiras ou no subsolo em formato de gelo. Então, assim, grande parte, a gente já tem pouca água doce, grande parte dela está congelada ou nas geleiras ou no nosso subterrâneo. A gente tem aí 30,1% de águas subterrâneas, os aquíferos, aí a gente tem 0,3% de lagos e pântanos e de outras formas 0,9%. Aqui a gente tem o ciclo da água, né? Creio que vocês já entendem sobre o ciclo da água, como acontece. Então, existe a evaporação das águas dos oceanos, aí a condensação dessa água na atmosfera, a atmosfera vai formar nuvens, sublimação, vai chover, essa água vai percolar o solo, né? Vai percolar, vai chegar até os lençóis freáticos, até a água no subsolo. A gente também tem a questão do derretimento das geleiras, do derretimento dos cumes, né, nas grandes montanhas, que também vai formar nascentes de rios, que também vai formar água. A gente tem a evapotranspiração das plantas, evapotranspiração das florestas, que também, né, formam água, condensam nuvens, e aí isso chove, formando percolação, formando também os lençóis freáticos. Então a gente tem vários tipos aí de formação da água, desse ciclo da água, né, dentro de um ecossistema, dentro de de todos os ecossistemas, essa renovação do ciclo da água. Tudo bem? A gente vai falar também que os rios existem alguns tipos, né, algumas características dos rios, como os regimes fluviais, os regimes, os tipos de drenagem, os tipos de foz, a gente vai ver tudo isso, né? Os rios, então, são essa água corrente, né, e eles podem ser de algumas formas. Existem as águas que vêm da chuva, que são águas pluviais. Existem as águas que vêm do descongelamento dos cumes, dos gelos, que são as águas nivais. A exemplo do rio Amazonas, a grande parte da água do rio Amazonas vem do descongelamento, né, dos Andes, do gelo que está nos Andes. Então, o rio Amazonas se forma, as nascentes se formam nos Andes, e a água, basicamente, ela é vinda do gelo dos Andes. A gente também, né, tem regimes fluviais, olhos d'água, ou seja, que afloram do interior da Terra, que afloram do subterrâneo. Ainda existem tipos de rios quanto ao volume das águas. Então, existem rios efêmeros, que são aqueles, né, formados por fortes chuvas, por fortes torrentes, né, ou seja, chove muito e aí a água do rio, né, o rio acaba se formando, a corrente do rio acaba se formando. Existem rios intermitentes, são aqueles que secam durante determinada época do ano, a exemplo dos rios no Nordeste do Brasil. E existem os rios perenes, né, que são os rios que correm o ano todo, a exemplo do rio Amazonas, a exemplo do rio Tietê, o rio Paraná, e são esses grandes rios que a gente também tem no Brasil. Então aqui, regimes, né, tipos de chuva, de onde vem essa água do rio, e mais abaixo, né, os tipos de volume das águas, rios efêmeros, intermitentes e perenes. A gente também tem a classificação da foz do rio. A foz do rio é onde ele deságua, né? Então a gente tem o formato de foz em estuário, que é esse único canal, tá vendo que o rio vem do continente, forma um único canal e deságua no oceano, né? Então é um único canal que não vai apresentar obstáculos, não vai apresentar bancos de areia, por exemplo, né? A gente tem como exemplo os rios do Congo, na África, e o rio Itajaí-Açu, no Brasil. A gente também tem tipos de foz em delta, né? Delta da matemática mesmo, aquele triangulinho, como mostra aqui, ó. Então é um triângulo, e dentro desse triângulo a gente vai ter vários canais
dentro, desaguando no oceano, nesse caso aqui. Exemplos desses rios em foz de delta. O rio Amazonas é um rio de foz em delta. O rio Nilo é um rio de foz em delta na água. Os rios Paraíba, Aracaú, Piranhas e Paraíba do Sul, lá no Nordeste, também são rios em foz de delta. Por que ocorre em delta? Porque quando chega na foz, o rio vai perdendo velocidade, vão se formando alguns bancos de areia e isso vai ramificando o rio até a sua foz. E também existem, deixa eu tirar um pouquinho aqui, os rios de tipo mista, mais complexo. Parte é delta, parte é estuário. Então aqui a gente tem vários canais formando um mini deltinha e aqui um único canal, formando um rio em estuário. Então, tipos de foz. Estuário, único canal, delta, vários canais, e o tipo mista complexa, a gente vai ter os dois tipos de foz se misturando. A gente também tem a classificação em relação aos canais. Então, existem vários tipos de canais fluviais, que são os padrões de drenagem desse rio, a gente vai ter vários padrões de acordo com a precipitação de chuva, de acordo com o relevo, de acordo com a quantidade de sedimentos, com a profundidade, com a velocidade, com a rugosidade desse rio. Então, a gente vai ter os rios retilíneos, como o nome diz, são os rios retos, como mostra a imagem aqui. A gente tem os rios anastamosados, que são esses rios que eles são meio entrelaçados, eles são meio tortuosos, mas eles formam um único rio. A gente tem os rios meandrantes, no Brasil, isso é muito comum, os meandrantes, o rio Amazonas, o rio meandrante, o rio Tietê, na sua origem, era um rio meandrante também. E a gente tem os rios entrelaçados, que são vários canais dentro de um único canal reto. É diferente do anastamosado. O anastamosado não tem esse canal reto, são vários trechos dos rios que se formam. O entrelaçado não. O entrelaçado a gente tem esse rio mais retilíneo e dentro desse rio a gente tem os seus diversos caminhos. A gente também tem a classificação em relação à drenagem desses rios. A drenagem é onde os rios vão desaguar. Então, existe uma drenagem endorreica, que é quando os rios desaguam dentro do continente, então eles vão desaguar ou em outros rios ou em lagoas, como mostra aqui, formando uma grande lagoa, provavelmente vem de um rio, aqui de cima. Existem os rios exorreicos, que são aqueles que desaguam fora do continente, exo, de externo. Então, os rios vêm do continente e desaguam nos oceanos. Existem os rios arreicos, que eles não são definidos, ou eles evaporam ou eles percolam o subsolo, formando assim os rios subterrâneos. Arreicos são os rios subterrâneos ou que evaporam. E os rios criptorreicos, que são aqueles que correm no subterrâneo, aí sim os lençóis freáticos, por exemplo. A gente tem outra classificação, que é a questão das formações lacustres, não mais falando de rios, mas falando de lagoas e de lagos. Então, as formações lacustres ou são lagos ou são lagoas. Qual a diferença? A lagoa é maior, o laguinho, normalmente, a lagoa tem vários outros lagos. Tudo bem? Então, a gente tem alguns exemplos no mundo, como a região dos Grandes Lagos, no Nordeste dos Estados Unidos, a região dos lagos na savana africana, onde fica o Lago Vitória, que é uma das nascentes do Rio Nilo, por exemplo. No Brasil, a gente não tem muitas formações naturais de lagos e lagoas, a gente tem algumas. Vamos destacar a Lagoa dos Patos, que está dentro aí desse complexo, próximo do Rio Grande do Sul, próximo ao estádio do Internacional, por isso se chama Beira-Rio, que na verdade não é um rio, é uma lagoa que está dentro, é um lago que está dentro da Lagoa dos Patos. E então a gente tem essas lagoas costeiras, no Rio Grande do Sul, um exemplo, a Lagoa dos Patos é uma lagoa costeira, e lagoas de várzea, muito presente na floresta amazônica e também no Pantanal, Mato Grossense. As lagoas de várzea têm a ver com rios, enquanto as costeiras com o oceano, próximos aos oceanos, as lagoas de várzeas próximas aos rios. Aí a gente vai falar também das águas subterrâneas, então da questão do lençol freático e dos aquíferos. Aqui um esquemazinho de lençol freático. O lençol freático é essa água que está percolada abaixo da superfície. A gente tem lençóis freáticos não confinados, ou seja, que tem alguma saída, pode ser um rio, pode ser um olho d'água. E também temos os lençóis confinados, e aí sim não vai ter nenhuma saída, então essa água provavelmente vai percolar por outra forma. Mas ambos vão decorrer da infiltração da água das chuvas, e o aquífero é essa água mais subterrânea, abaixo da superfície, que é preenchido por falhas. A gente viu falhas
A gente viu agentes internos do relevo, que são aquelas falhas de soerguimento ou de rebaixamento. Então, o aquífero acaba se formando por causa dessas falhas que existem no interior da Terra. E o lençol freático se encontra, né, mais na superfície e ele é diretamente afetado pela vegetação. Por isso que a gente fala que a vegetação ela tem um papel importante de contenção dos lençóis freáticos, de contenção e manutenção da vida dos lençóis freáticos. No Brasil, a gente tem 2 grandes aquíferos. O aquífero Guarani, que fica aqui no sudeste, né, na bacia do Paraná, ele ocupa mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, é um dos maiores aquíferos do mundo, inclusive a América do Sul é uma região no mundo que tem a maior parte da água doce do mundo, né? Na ocasião, ele não é mais o maior do mundo, porque a gente descobriu o outro aquífero, que é o Átrio do Chão, que é maior, né? Então, o aquífero Guarani, ele é considerado o segundo maior do mundo e ele é capaz de abastecer, basicamente, né, toda a população brasileira por 2.500 anos. Tem muita água confinada, embora a gente tenha tendo muitos problemas ambientais em relação ao aquífero Guarani, de perfuração de poços artesianos irregulares e acabam contaminando o lençol freático. Né? A questão dos poços artesianos no Brasil, principalmente na área do aquífero Guarani, é muito complicada por causa da sua contaminação das águas deles. A gente também tem o aquífero Átrio do Chão, que está localizado lá na floresta amazônica, entre o Pará, o Amapá e o Amazonas. Ele é maior que o aquífero Guarani, ele tem 86 mil quilômetros cúbicos de água, né? Mas ele tem uma área menor, apenas 45 mil quilômetros cúbicos. Mas em água, ele tem mais água do que o Guarani. E aí a gente vai falar dessa questão da pegada hídrica, né, e da água virtual. A pegada hídrica nada é mais do que um conceito, né, que leva em consideração não apenas o quanto de água é gasta diretamente na produção de um produto, na produção de um bem, mas aquela água que é gastada indiretamente na produção de um bem ou de um produto. Então a gente tem aqui esse infográfico de que uma xícara de café, por exemplo, ela leva 140 litros de água para se formar, porque não é só a água que a gente coloca para fazer o café, mas é a água que foi usada para produzir esse café, é a água que foi usada para lavar esse café, para transportar esse café. Existe toda uma questão de consumo de água, né, que a gente não vê quando a gente consome um produto. Uma camiseta de algodão, 2.000 litros de água, né, para ser gasto, para produzir essa camiseta. Um par de sapatos de couro, 8.000 litros de água. E quando a gente come carne bovina, né, mais de 15.000 litros de água são gastos na produção de carne bovina. Não estou falando para ninguém virar vegetariano, eu inclusive adoro carne, mas a gente tem que ter essa consciência também que a agropecuária, principalmente a pecuária, ela gasta muita água. A questão da irrigação na agricultura também gasta muita água e a gente nem vê isso. Aqui a gente vai começar a falar de bacias hidrográficas, né? Então as bacias hidrográficas no Brasil a gente vai ver quais são elas, mas elas têm algumas características, algumas características importantes que a gente precisa entender, né? Então a nascente do rio, que é onde ele nasce, e os rios sempre nascem na parte mais alta, lembrando disso, né? E a foz do rio, que é onde ele deságua, então o rio sempre nasce na área mais alta e sempre vai desaguar na parte mais baixa, nascente na parte mais alta, a foz na parte mais alta. Quando a gente está subindo a montanha, a gente está falando que né? Quando a gente está indo para a nascente do rio, a gente está indo a montante. Então, montante do rio é no topo da montanha, ou seja, próximo à sua nascente. Quando a gente está descendo o rio, indo próximo à sua foz, a gente está indo a jusante. Então, próximo à foz, a gente tem a jusante. Tá? A gente também tem algumas classificações do rio quanto ao seu curso, né? Na verdade, a sua distância do curso. Próximo à nascente, a gente tem o alto curso do rio, né? Alto de região mais alta, né? Em o meio do rio é o médio curso e próximo à nascente é o baixo curso, onde o rio deságua na parte mais baixa, então é o baixo curso do rio, tá bom? A gente tem os afluentes, que são os outros canais fluviais que compõem o rio, né? A bacia, aliás, a bacia não é só um único rio, é um rio principal com os seus afluentes. Então, a bacia é o rio principal com seus afluentes. A gente tem o leito principal e os afluentes. A gente também tem o lençol freático, que é o que a gente viu na questão dos aquíferos, esse nível de água mais subterrâneo, né? E a gente vai ter o divisor de águas. O divisor de águas é uma forma do relevo que separa duas bacias. Ó, aqui a gente tem uma bacia, aqui a gente tem outra bacia, um rio principal, seus afluentes,
o rio principal e seus afluentes. O divisor de água é a parte mais alta. Lembra que os rios nascem na parte mais alta? Então a parte mais alta vai nascer as nascentes e também vai dividir as duas bacias. O divisor de águas é a parte do relevo mais alta que vai separar as duas bacias hidrográficas. Tranquilo? Aqui a gente tem o fundo do vale, né? Porque o fundo do vale é a parte mais baixa, onde vai desaguar o rio também. Sentido de escoamento é porque ele nasce no divisor de águas, o sentido de escoamento é para cá. Aqui também ele nasce no divisor de águas, o sentido de escoamento é para cá, o sentido das setinhas aí. Tranquilo? A gente tem aqui também uma microbacia, né, e uma subbacia, e aqui a bacia que tem a ver com o tamanho dos rios. Tranquilo? Analisem direitinho essa imagem, anotem as dúvidas e podem me perguntar depois. Aí sim a gente vai ver as bacias hidrográficas brasileiras. A gente tem todas essas bacias aqui, ó. Bacia Amazônica, Bacia do Amapá, Bacia do Amapá, né, que tem o Tocantins do Araguaia, Bacia do Nordeste, Bacia do São Francisco, grande rio, importante rio no Brasil, Bacia do Leste, né, próximo ao Oceano Atlântico, Bacia do Sudeste, mais ao sul, Bacia do Uruguai, né, essa amarelinha, branquinha aqui, Bacia do Paraná, do Rio Paraná, Tietê, Paraná, e Bacia do Paraguai, que aqui é azulzinha, que é a Bacia do Pantanal também, a gente pode chamar. Vamos ver algumas delas, as mais importantes, tá? A bacia do Rio Amazonas, por exemplo, a bacia amazônica é a maior bacia, maior rede hidrográfica do planeta. O Rio Amazonas é o maior rio do mundo, né? Responsável por drenar água de uma área de aproximadamente 7 milhões de quilômetros quadrados. É muita água que existe na Amazônia. Tanto na superfície quanto no subterrâneo, como a gente viu, o aquífero, água à altura do chão. A gente tem a bacia do Rio São Francisco, né? Importante meio de ligação entre a região sudeste e a região nordeste do Brasil. O Rio São Francisco, inclusive, é um rio que não seca, então é um rio perene, que corre o ano todo, por isso ele é muito importante para o Nordeste, porque a maioria dos rios do Nordeste secam em determinada época do ano. Possui 640 mil quilômetros quadrados, ele vai apresentar alguns trechos mais extensos, navegáveis, e um grande potencial hídrico. Existem várias usinas, pequenas usinas, médias usinas hidrelétricas na bacia do Rio São Francisco para obtenção de energia hidrelétrica. Algumas delas que o vestibular adora. Usina hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia. Usina hidrelétrica de Três Marias, em Minas. Complexo hidrelétrico de Paulo Afonso, a gente vai ter Paulo Afonso 1, 2, 3 e 4, né? E ainda Pô no Salles. E a usina hidrelétrica do Xingó, né? Em Canindé, no São Francisco, em Sergipe. Então, a gente tem várias pequenas usinas de geração de energia hidrelétrica na bacia do Rio São Francisco. Não confundir usinas hidrelétricas com a questão do armazenamento de dejeitos da mineração, como aconteceu em Mariana e como aconteceu em Brumadinho. Aquilo é um outro tipo de barragem, tipo de barragem para colocar os dejetos da mineração. Aqui é para geração de energia elétrica. Então a gente confina, a gente faz esse grande lagão aqui, ó, para abrir a turbina, movimentar a água e isso gerar energia elétrica. A gente também tem a Bacia do Prata, muito importante mais aqui no sul do Brasil. A Bacia do Prata ela agrupa outras três bacias. A Bacia do Rio Uruguai, a Bacia do Rio Paraná, onde tem o Tietê, por exemplo, e a Bacia do Rio Paraguai, né? Então é a segunda maior bacia do Brasil, só perde para a Amazônica, e ela vai ser dividida entre essas três outras bacias. O Rio Paraná é um afluente do Rio Tietê, né? O Rio Paranaíba e o Rio Tietê são afluentes do Rio Paraná, essa imagem zona aqui, né? Então, o Rio Tietê vai desaguar no Rio Paraná, o Rio Paranaíba também vai desaguar no Rio Paraná. O Rio Uruguai, que vai se encontrar com o Rio Paraná lá no sul do Brasil. E o Rio Paraguai, que junta com o Rio Paraná, formando o Rio Uruguai. Olha que muito louco, né? Então, a gente tem o Rio Tietê e Paranaíba, que formam o Rio Paraná. Aí a gente tem o Rio Paraguai, que junta com o Rio Paraná e forma o Rio Uruguai, mais ao sul do Brasil. E outras bacias são as bacias litorâneas, a bacia do Nordeste, a bacia do Leste e a bacia do Sudeste. O principal rio da bacia do Nordeste é o rio Parnaíba, né, que fica lá no Piauí. Um dos principais rios da bacia do Leste é o rio Jequitinhonha, que nasce em Minas. Aliás, Minas Gerais é uma grande região de nascentes no Brasil. Né? E a bacia do Sudeste, o rio Doce, também que nasce em Minas, né? Um grande rio importante também, que foi, por exemplo, atingido pela barragem de Mariana. Né? Hoje o rio Doce praticamente está morto, porque tem muita lama, muitos dejetos da mineração de Mariana dentro do Rio Doce. E aí, para fechar, a gente vai falar dos rios voadores.
a gente viu tipos de rios, características de drenagem, de regimes fluviais, de foz, mas existem também os rios voadores, que são os rios trazidos, né, ou a água trazida pelos ventos, pelas chuvas. E no Brasil a gente vai ter uma grande geradora de nuvens e de chuvas, que é a floresta amazônica. Então a gente tem esse esquema aí dos rios voadores. A água está no oceano, ela vai evaporar, ela vai se encontrar com a umidade da Amazônia, que é uma grande floresta, vai evapotranspirar muito, né? Então essa umidade do oceano se junta com a água da Amazônia, isso vai condensar, vai subir as altas altitudes da atmosfera. Quando ela chega aqui, ó, na costa oeste da América do Sul, ela encontra uma barreira orográfica, que é os Andes, né? Uma cadeia de montanhas que existe aqui na América do Sul. Os Andes vai fazer com que essa umidade volte para o continente, e aí, de vez ela voltar para a floresta, ela vai ser empurrada para a região central e para a região sul-sudeste do Brasil. Então, muitas das chuvas que a gente tem aqui no sudeste, no centro-oeste, ela vem da floresta amazônica, ela vem dessa formação, primeiro da umidade do oceano, depois da evapotranspiração da floresta. E aí muitos cientistas dizem que se a gente, por exemplo, desmatar toda a floresta amazônica, o clima na região centro-oeste, na região sudeste do Brasil, vai mudar muito, porque a gente vai perder essa umidade, a gente vai perder esses rios voadores que trazem chuva para essas regiões. Então é muito importante a gente manter a floresta intacta, a gente manter a floresta preservada, para a gente ter essa disponibilidade de água que os rios voadores trazem para o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Anotem, assistam a aula de novo e aí me tirem as dúvidas comigo no WhatsApp ou na nossa próxima aula. Lembrando que quarta a gente não vai ter aula online, mas a gente vai ter aquela atividade avaliativa que vai ficar lá no Classroom para vocês responderem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar lá no WhatsApp. Beleza? É isso, muito obrigado, valeu e até mais. Tchau, tchau.